Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Saúde em Dia. E eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, estou junto com vocês mais uma vez. E deixa eu te perguntar aí em casa, você é muito estressado? Seus dias são corridos e quase nunca tem um tempo para repor as energias? Você anda se estressando por qualquer motivo? Tem dores nas costas frequentemente? Bom, então veja bem. Acompanhe o programa a partir de agora, olha, hoje mesmo, agora, porque nós vamos falar sobre acupuntura. Esse método ele é utilizado desde a Idade Média pelos chineses. E para esclarecer as suas dúvidas, recebemos a terapêutica holística, Cláudia Molla. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. Vamos ver se eu consigo esclarecer algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre a acupuntura para o pessoal. Eu tenho certeza que eles vão adorar, porque eu mesmo já estava adorando. Ó, pessoal, eu estou com alguns pontos que ela acabou de me fazer agora. Passou na minha frente, eu já dou um jeito. Já pegou, tá? Então veja bem, pessoal, já falei, Cláudia Molla está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, né? E já podem começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 94564-7884 ou pelo Facebook da TV SC, tá? Bom, vamos fazer um bate-papo, não me chama de doutor aqui, nada disso. Agora é lá, ó, internauta, telespectador, tá? Okay. Que eu sei que você está com novidades aí. Nós vamos fazer o programa em duas partes aqui. A primeira parte vamos fazer daquela acupuntura que você fazia, a tradicional, né? Então, e na segunda é aquilo que você tem agora de novo, aqui, que você acabou de fazer para mim aqui, tá bom? Okay. Me fala uma coisa, Cláudia, muitas pessoas têm um certo receio de fazer acupuntura, né? Sim. Por conta do uso de agulhas. Né? Para quem tem esse medo, existem outros métodos? Quer dizer, já sei que existe, né? Então, inclusive foi esse um dos principais motivos de eu trocar a acupuntura tradicional chinesa pela acupuntura auricular quântica, né? Onde a gente, ao invés de usar agulhas, podemos usar microesferas de cristais e até sem material algum, só usando a intenção. A única coisa que você precisa saber é conhecer os meridianos, saber o que você vai fazer com a energia da pessoa. Mas eu acho fantástico, né? Porque nós podemos trabalhar com homens, crianças, animais, até plantas. Dá para a gente tratar com a acupuntura. Sim. Muito bacana. E qual o principal benefício, vamos começar, da acupuntura chinesa? Sim. Aquela das agulhinhas. Sim. Você vê muitos benefícios ou eles já são um pouco ultrapassados? Então, eu fui em busca de alguns conhecimentos, né, em 2007 e 2011, quando eu fui para a China, me especializei em dor, obesidade, problemas neurológicos, né, e o que eu percebi que muitas coisas que nós víamos lá, não tinha como usar nas pessoas aqui no Brasil, porque pelo número de agulhas, né? Então, tenho certeza que uma criança com problema neurológico não iria colocar 10, 15 agulhas na cabeça, a mãe talvez também não iria suportar isso. E em caso de convulsões, eles usam, coaçá, que eles raspam as costas até sangrar. E aqui no Brasil tem ainda aquela disputa, né, entre o terapeuta, se ele é formado em medicina ou não, então ficaria um pouco restrito. E quando eu voltei, falei, poxa, tem que arrumar algum jeito de trabalhar diferente. E foi por aí que eu troquei. Você evoluiu, vai. Isso. Tá. Mas tem pessoas que ainda gostam da dorzinha. Tem pessoas que ainda gostam da dorzinha. E fala assim, eu prefiro agulha, não tem como fazer agulha. Por exemplo, o meu marido é só agulha. Eu falei, então tá, né? Então eu uso as agulhas para quem quer agulha, mas a maioria, posso garantir que 95% prefere as microesferas de cristais. Você está falando da dor? Já tem uma pergunta no ar aqui, que é da Maria Lima, do bairro Cerâmica. Obrigado, Maria Lima, continua com a gente, tá bom? Fazer acupuntura com agulhas dói? Dependendo do ponto, dói. O ponto que é mais dolorido é o ponto do fígado, né, que é lá no pé. Os pontos dos pés geralmente é dolorido, sim. É semelhante a uma ferroada de abelha, mais ou menos. Quer dizer, você nunca sentiu nada, né? Eu quando aplico não sinto nada, mas quando eu recebia as agulhas, eu sentia, e ainda mais quando colocava o eletroestimulador, né, que é um aparelho que dá um choquinho,
Nossa, eu lembro que uma vez o terapeuta colocou em mim e foi almoçar e esqueceu de mim. Nossa, foi fogo. A acupuntura é mais benéfica para problemas emocionais, tipo depressão, ansiedade, ou físico, igual nós falamos agora, dor nas costas, dores de cabeça? Então, a acupuntura, o objetivo é equilibrar, né? O yin e yang, né? Os chineses, assim como existe outras técnicas também, tem a coreana, tem a francesa, tem a brasileira. O objetivo é equilibrar o corpo, né? Então, a diferença, né? A dificuldade que eu tinha em trabalhar com a chinesa é que demora mais tempo para a pessoa mudar o padrão dela emocional. Então, muitas vezes a gente consegue um alívio imediato, quase que nos casos de dores, só que depois essa dor voltava. Então, com esse outro método, a gente não trata a dor, a gente trata a causa da dor, que sempre, 100% das vezes, existe uma emoção por trás disso. Né? E o que é bom é que a pessoa não precisa falar nada. Né? Vamos aguçar o pessoal para o segundo bloco, né? Já temos outra pergunta no ar, que é do Reinaldo, aqui do bairro Santa Paula. Obrigado, Reinaldo. Continua com a gente. A acupuntura pode ser usada como tratamento de qualquer doença? Não. Não, existem restrições, né? Nós, geralmente, a tradicional nós não usamos em gestantes. Porque Tradicional que você fala, agulha? A de agulha. Tá. A de agulha nós não usamos em gestantes e nem quem passou por quimioterapia, radioterapia, quem tem câncer, também não. Tá. Porque a explicação que nós temos, que nós recebemos, é que como nós estamos mexendo também com os meridianos, com as energias, existe um risco de propagar, aumentar. Você aumentar a velocidade dessa propagação. Isso. A acupuntura, ela pode ajudar uma pessoa que deseja, por exemplo, parar de fumar? Sim, sim. Eu tenho uma das procuras, talvez a terceira causa da procura, são os vícios e compulsões. Não importa se é de fumar, de beber, de droga ou de doce, desde que a pessoa tenha o real desejo de parar. Não adianta eu querer fazer escondido. Por exemplo, você marca uma consulta, sua esposa me liga e fala, olha, ele está fumando muito, aproveita e coloca um pontinho para ele parar de fumar. Não consigo. Você tem que querer. Tem que querer. Entendi. Tem que querer. 50% é meu, mas os 50% seu é fundamental. Quer dizer, você tem que ter a razão e a emoção. Exato, andam em equilíbrio. Em equilíbrio. Isso é o yin e yang, tá. É o equilíbrio. Tá. E você falou em relação à gestante e ao câncer. Existe mais alguma outra contraindicação que você lembra, assim? Da tradicional, não. Agora, da quântica, inclusive, para câncer, ajuda, né? Gestante também. A estabilizar, né? Mais... Equilibra, equilibra. Porque o câncer, geralmente, no caso de câncer, sempre tem uma mágoa por trás. Geralmente, as pessoas teve uma depressão antes de ter o câncer. Então, como nós tratamos a emoção, nós eliminamos, né? Em conjunto, a parte emocional, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor. Isso faz com que dissolva aqueles nódulos, aqueles caroços, né, que resultam em câncer. Nós temos outra pergunta no ar da Analice. Tá? Obrigado, Analice. Continua com a gente. Faça como Analice, tá bom? Mande seu WhatsApp para 945647884, tá? Ou mensagem pela Facebook TV SC, site www.webtvsãocaetano.com.br. A acupuntura, ela pode ser usada como tratamento para doenças psicológicas, como depressão, por exemplo? Nossa, é a segunda, acho que está ali entre primeiro e segundo lugar a depressão e a obesidade. Em relação à indicação? Sim, sim, são as maiores procuras, sim. Porque para poder entender, por exemplo, as pessoas que nasceram no ano 2 e 3, que é o elemento água, né, que a emoção que rege o rim é o medo, por isso fala assim, ficou tanto medo que fiz xixi nas calças, não é? A emoção... É ano é o ano do nascimento. Não é mês, ano, por exemplo, 2012, 1992. Exato. Pessoas que nasceram no ano 2 e 3 têm essa tendência a ter medo. E a pessoa que nasceu no ano 6 e 7, não importa qual, é o elemento fogo, que está relacionado à alegria, ao bem-estar. Então, quando existe um desequilíbrio entre a pessoa tem muito medo e pouca alegria, é aí que vem a depressão. Porque se você estiver em equilíbrio, não importa se você perdeu um emprego, se você perdeu um namorado, se você perdeu um ente querido,
Ou simplesmente, sei lá, não importa o que aconteceu, você leva bem, entendeu? Agora, quando existe um desequilíbrio sobre esses elementos, aí sim vem a depressão. Então, o que nós fazemos com os terapeutas que trabalham com a acupuntura? O objetivo é equilibrar, né, esse rim, equilibrar o fogo, que é o coração e o intestino. E nisso daí a pessoa melhora da depressão e dificilmente volta, porque ela começa a ver a vida de uma outra forma. Que interessante. Você começou a falar alguma coisa sobre o emagrecimento. Então, é possível emagrecer fazendo acupuntura? Sim, porque a pessoa ela aumenta de peso, tem algumas coisas que aumentam de peso, né? Então, pode ser um fator endócrino, a tireoide não está bem, mas tem uma emoção por trás da tireoide. Sim. A pessoa está engolindo sapo. Uma ansiedade. Está engolindo sapo. Geralmente é que está engolindo sapo. Tá. Né? Tem a parte da ansiedade, ela não está contente com alguma coisa, então ela vai colocar na boca alguma coisa para devolver o doce da vida. Geralmente a frustração te faz com que você coma doce, porque como ele é metabolizado pelo pâncreas, e o pâncreas está relacionado com frustração, ele que dá o doce da sua vida para o seu corpo, então quando você não tem o doce, você busca o doce. Né? Ou então, pela ansiedade mesmo, então a pessoa busca massas, bebidas, trabalho, qualquer coisa que passa dos 50% já vira um vício. Então, a acupuntura, né, ambas, né, eu puxo a sardinha para a quântica porque eu trabalho com ela há mais tempo. Né? Já vamos falar já sobre a quântica, tá? O objetivo dela é equilibrar, fazer com que a pessoa entre no seu equilíbrio, né? Ela entrando no equilíbrio, ela não precisa buscar lá fora, porque ela já tem aqui dentro. A base de tudo sempre é e será sempre o amor. E o maior amor que se pode ter é você se amar inteiramente, integralmente. Que legal. Muito bom. Olha, nós estamos aqui com a terapeuta holística Cláudia Molla, que está nos dando um banho aqui de informações sobre a acupuntura. E agora, no segundo bloco, nós vamos entrar sobre a acupuntura que ela está fazendo agora, que é a acupuntura quântica, que vai explicar para a gente, tá bom? Não saiam daí, tá bom? Olha, comecem ou continuem mandando suas perguntas, WhatsApp 945647884, Facebook TV SC. Aguardo vocês, saiam daí, 1 minuto, nós estamos aí já já. Tchau, tchau pessoal. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Oi pessoal, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Dia e hoje recebendo aqui a terapeuta holística Cláudia Molla. E para continuar nosso papo aqui agora sobre a acupuntura, no primeiro bloco falamos sobre a acupuntura tradicional, que é chinesa, e agora nós vamos falar sobre a acupuntura que está fazendo o maior sucesso, tá? Que é a acupuntura quântica. Me fala uma coisa, Cláudia, qual a diferença entre a acupuntura chinesa e a quântica? Então, eu acho que eu tive que conhecer a chinesa, não tenho certeza, eu tive que conhecer a chinesa para depois chegar na quântica. Porque hoje, com a quântica, eu não preciso me preocupar qual é o meridiano, eu estou sedando, eu estou tonificando, é yin, é yang, eu não preciso me preocupar com isso, basta ter a intenção. Então, com a
a quântica, nós usamos microesferas de cristais. Esses microcristais são potencializados pelas placas de ressonância. A placa de ressonância é esta placa aqui, né? Tá. Ela foi canalizada o ano passado, né? E demorou um tempo para eu acreditar nos efeitos dela. Comecei potencializando então os cristais por essa placa, né? Existe uma intenção nisso daí. Tem muitas pessoas que não sabem o que é quântica. Então eu vou falar, né? Quântica é tudo aquilo que você sente, mas que você não vê, né? Então, quando a gente trabalha com a acupuntura quântica, eu acho assim fantástico, porque a pessoa vem com um sintoma que ela não está vendo, ela não está enxergando, ela não vê que ela tem medo, que ela tem raiva, que tem ciúmes, que tem ansiedade. Então, através da quântica, quando eu falo para a pessoa, fecha os olhos e visualize algo que te incomoda emocionalmente, o corpo dela entra num turbilhão de emoções, de choque, porque é algo que trouxe até mim uma doença. Mas no caso, é uma emoção que está por trás daquele sintoma. Então, quando eu coloco essas microesferas de cristais, que são os mesmos pontos, na parte auricular, são os mesmos pontos da acupuntura tradicional, os mesmos. Só que a forma de aplicar, a intenção de aplicar que é diferente, né? Então, o objetivo é equilibrar cada órgão, fazer com que cada órgão fique em equilíbrio e cada víscera fique em equilíbrio. Aí nós teremos os elementos, né, que nós temos o elemento metal, água, terra, fogo e madeira. Nós vamos equilibrar esses 5 elementos. Equilibrando os 5 elementos, a pessoa entra em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, quando eu falo para ela, visualiza aquilo que você visualizou agora há pouco, que estava te incomodando, ela já não me incomoda mais. Então quer dizer que o corpo dela já está vibrando de forma diferente. Então nós não estamos vendo, nós estamos sentindo que está diferente. Então, a partir do momento que ela vê aquela situação de forma diferente, o corpo vibra diferente e aquela queixa que ela tinha, não importa se é uma unha encravada ou se é um tumor, a tendência é desaparecer. Eu queria aqui agora, nós temos uma pergunta agora, que eu acabei de ver no vídeo, da Amandinha, que era justamente essa pergunta do o que seria a acupuntura quântica. Eu acho que já está respondido, não é, Amandinha? Muito obrigado por você ter transmissão de pensamento. Entrado em contato com a gente, tá bom, Amandinha? Tá? E está batendo com a nossa pergunta aqui também, que eu gostaria que você mostrasse um pouquinho pessoal, os cristais, as placas, sim. Do que é que se trata. Vamos ver se a câmera consegue pegar você. Então, esses daqui são os cristais, né? Eles são, nossa, do tamanho de menos ainda do que uma mostarda, né? São bem pequenos mesmo, não sei se dá aqui para ver. Tá. Né? Dá para ver? Dá. São bem pequenos mesmo. Então, são essas microesferas de cristais que eu coloco aqui nesta placa, não é? Eu coloco aqui na placa para ficar fácil na hora de colocar na orelha do cliente. Ó, ela colocou aqui na minha orelha agora. Se a câmera conseguir então, olha, pegar, a gente vê aqui a bolinha bem... Ó, bem na orelha. É aquela placa que está ali na mão dela. Ela tirou o cristal e colocou. Dá para ver aqui? Tá, né? Dá para ver. Tá? E aqui são os pontos auriculares, né? Que nós usamos para colocar nas pessoas. É praticamente indolor, só se tiver uma necessidade, né? Se a pessoa, por exemplo, está com um rim em deficiência, ou os pulmões em deficiência, ou em excesso, se não estiver em equilíbrio, aí que ele vai sentir uma dorzinha que é equivalente a uma espinha, vamos dizer assim. Não é nada assim insuportável, que não consegue... Eu não senti nada. Sim. Né? E, inclusive, essa parte aqui da orelha trata, então, as emoções. Mas eu também uso na parte da estética, né? Então, tem como promover o colágeno e a elastina, trabalhar a parte muscular. E nós usamos no corpo também, nos mesmos pontos da acupuntura sistêmica, né? Que sistêmica é no corpo. O corpo todo, tá. Que é para delinear a cintura, acelerar o metabolismo, fazer o fluxo dos alimentos funcionarem melhor, aí que vem o emagrecimento. Né? Para os meus clientes eu também falo sobre o relógio metabólico, que cada
horário do dia, nós temos um órgão que está funcionando mais ou menos, então dependendo do que você faz de atividade ou o que você come, pode ter uma interferência também na tua saúde. Qualidade de sono, né? A Cláudia estava falando agora sobre a acupuntura auricular. É importante aqui, só para complementar o que ela está falando, que esses pontos que ela me fez aqui em relação à orelha, aqui assim, cada um desses pontos é para cada um dos órgãos do meu corpo. Então, um é para o coração, que pela acupuntura chinesa, ele se determina que está aqui. O outro que é para o fígado, outro que é para o pâncreas, não é isso? Né? Para os 2 pulmões. Então, na orelha, ela pode pegar os órgãos do corpo inteiro e fazer essa acupuntura auricular. Muito bacana. Tá? Nós temos uma outra pergunta no ar. Opa. Tá? Da Matilde Castro, aqui do bairro Olímpico. Tá? Obrigado, Matilde. Continua colaborando aí com a gente, tá bom? Ó, WhatsApp 945647884, Facebook TV SC. Mande sua pergunta. Eu sempre tive curiosidade por acupuntura, mas não sei como escolher a mais adequada para mim. Com agulha ou quântica? Bom, eu tenho dado esse método da auricular quântica, que eu comecei a trabalhar com ela desde 2009, eu tenho dado curso no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Poucos terapeutas conhecem essa metodologia, né? Eu particularmente, eu prefiro a quântica. Primeiro, que o efeito é muito mais rápido. Logo na primeira sessão a pessoa já sente uma diferença, porque nós mudamos o padrão mental. Eu e a pessoa, né? No caso eu só estou colocando os cristais no lugar certo, mas a pessoa está ali visualizando, né? Se a pessoa consegue identificar qual é a emoção que está incomodando, mesmo que não consiga classificar se é raiva, se é tristeza, se é ciúmes, né? Já existe um equilíbrio mental, emocional. E aí, tendo esse equilíbrio, claro que tudo vai bem. Eu, né, como puxando a sardinha para o meu lado, eu prefiro a quântica. Eu prefiro a quântica, indolor, mais rápido, né? Eu uso junto com a parte auricular, eu uso essas placas de ressonância que eu acabei de mostrar. São 23 pontos no corpo, onde abre portais energéticos. E as pessoas têm uma sensação como se fosse um reiki, vamos dizer assim, sabe? Um relaxamento. Então, quem não dorme muito bem, por exemplo, tem a sensação que dormiu semanas, sabe? É bem interessante. Eu senti que a quântica, pelas suas explicações, que a quântica é bem mais interessante. Não é só por causa da dor, não, que não tem dor, mas exatamente porque na acupuntura tradicional, a melhora do fator psicológico, ele é mais lento, enquanto que na quântica a melhora é igual. Sim, né? Ela faz a mesma melhora que seria da dor, ela faz da emoção também. Estou errado? Não, é isso mesmo, né, que eu entendi? Funciona assim, do jeito que você entra no meu consultório, você vai sair diferente. Isso tenho absoluta certeza. Então, se você entrou com raiva, com tristeza, com ciúmes, com ansiedade, seja lá qual for o padrão energético emocional que você entrou, eu tenho certeza absoluta que você sairá diferente. Tenho certeza. Nós temos uma pergunta aqui, que é do Roberto. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Continua com a gente, tá? Que é interessante, tá? O paciente fica com essas bolinhas aqui, tá? Sim. Da acupuntura no corpo, ou o profissional coloca e tira na hora? Roberto, obrigada pela pergunta. Essas microesferas de cristais, elas são potencializadas pelas placas. Sinceramente, é uma energia assim quântica, indescritível. Não tem como eu te falar quantos angstroms tem, mas tem uma energia indescritível. É colocado na orelha e permanece na orelha até cair. Então, se a sua orelha não for oleosa, né, dependendo do clima, né, ela pode ficar até 10 dias, 15 dias. Tem pessoas que moram longe, que é mais caro ela pagar o avião e o transporte para chegar até meu consultório. Então, elas vêm a cada um mês. E o que é interessante é que enquanto você estiver com essas microesferas na sua orelha, está tendo uma ação energética, você está sendo tratado. Tanto é que pode ser que na primeira semana você não sinta dor nenhuma e na segunda semana pode ser que tenha um ponto ou outro dolorido, porque dependendo da sua emoção, vai estar doendo um ou outro. Entendi. Agora, pelo que você me disse, os pontos da acupuntura quântica são os mesmos que da chinesa. Sim, tá certo? São os mesmos. Tá? E após quantas sessões assim o paciente ele sente as mudanças? Porque na acupuntura tradicional chinesa é uma coisa que é evolutiva, né? Você faz a primeira, a segunda, não é uma coisa que melhorou, não é assim?
Como é que é a quântica? Uma das coisas que eu ficava bastante chateada é que os meus clientes permaneciam muito tempo comigo, sabe? 10, 15, 20 sessões para melhorar e eu sentia a melhora muito lenta. E com a quântica, hoje em dia, é de 4 a 8 sessões, geralmente. Dificilmente alguém faz mais do que 4 ou 8 sessões. É bem mais rápido, porque o fator é aquela parte emocional. Lembra que eu te falei, o quântico é o invisível. Nós temos que tratar o invisível, porque o visível você está vendo. Né? Se o teu sapato está doendo porque tem um espinho, você tira o espinho. Agora, se o seu pé está doendo e você não sabe por quê, tem uma causa emocional. Qual é a causa? Eu não sei, você não sabe, mas o seu inconsciente sabe. Então, quando eu falo para você, feche os olhos e visualize uma tela mental, você vai ver uma situação, você não vai identificar qual é a emoção, mas você vai sentir sensações. Essas sensações são quânticas, aquilo que nós não qualificamos, mas nós sentimos. E a partir do momento, tem muitas pessoas que eu trato só na parte auricular, e aí, por exemplo, está com um esporão, por exemplo. Trata na parte auricular e aí eu pergunto, olha, põe o pé no chão, vê se está melhor. Nossa, melhorou, está ótimo, não sei o quê. A questão era somente mesmo emocional. E tem aquele caso que, claro, é físico, né? Se a pessoa usa só rasteirinho, um sapato muito baixo, claro que vai ter um esporão também. Ou uma pessoa torceu um pé, não quero generalizar que 100% é emoção, mas tem como a gente amenizar com essas microesferas, né? Assim como a gente colocaria as agulhas nos pontos de dor, nós colocamos essas microesferas no local de dor, que não vai doer nada e vai ter um efeito enquanto a pessoa estiver. Por isso que o efeito é mais rápido, que é como se a pessoa fosse com a agulha, então a pessoa está indo com os cristais para casa. Só para encerrar o programa, só queria fazer uma perguntinha até para tirar as coisas aqui da cabeça das pessoas de casa. Essa técnica, ela pode ser considerada espiritual? Nada. Tem nada a ver com espiritual. É energético. Uma coisa que eu explico para as pessoas é assim, quanto mais, aliás, não fui eu que digo isso, foi o Albert Einstein, quanto mais eu estudo física quântica, mais próximo de Deus eu fico, porque Deus é quântico. Então, quando nós falamos de Deus, não existe uma religião, não importa a religião. Eu dou cursos para todas as pessoas de todas as religiões. E quando as pessoas entram no meu consultório, eu deixo isso bem claro. Eu não trabalho com nenhuma entidade, não tenho nada contra as pessoas que trabalham com entidades. O que eu quero deixar claro é que é só energia, é emoção, é sentimento. É científico, é uma técnica, né? Sim. Milenar. Sim, eu tenho algumas, as pessoas que quiserem buscar algumas coisas, né, podem procurar no YouTube, né, Cláudia Molla, vocês verão algumas coisas. E também Cláudia Biomagnetismo Médico Molla, que eu trabalho também com ímãs, né, então é o biomagnetismo. E se vocês olharem no meu Facebook, eu tenho algumas experiências, né, que até na época as pessoas... Um amigo do meu filho falou assim, mas isso daí, você está induzindo a pessoa a falar que está bem. E eu fiquei com tanta raiva, né, porque eu sou de carne e osso, falei, espera aí que eu vou fazer uma experiência. Então eu peguei uma banana, né, coloquei os cristais e na outra não. Conclusão, uma apodreceu e outra não. Isso foi que me levou à estética e hoje nós temos bons resultados justamente por isso, que o que vale é a intenção. As nossas avós já falavam isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Já é a segunda vez e eu quero que venha mais vezes, tá bom? Venho sim. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês também pelas perguntas e um beijo no coração de vocês. Muito obrigado a todos vocês também que ficaram até agora com a gente, tá bom? Até quarta-feira que vem no Saúde em Dia, tá? Eu, Dr. Ângelo Pavim, mando um beijo no coração de todos vocês. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.